Imagina você na seguinte situação: você vai num hipnoterapeuta, a indução não funciona, você não entra em transe. O que será que pode ter dado errado? Você tem essa dúvida? Então presta bastante atenção e fica comigo até o final desse vídeo. Olá, meu nome é Brandon Augusto, eu sou hipnoterapeuta, professor de auto-hipnose e PNL. E se você está chegando no canal agora, já se inscreve para não perder nenhum vídeo novo. Deixa aí o seu like para me motivar a continuar produzindo vídeo aqui para você. E se você for de Belo Horizonte e estiver buscando hipnoterapia para resolver os seus conflitos internos, trabalhar emoções, questões que há muito tempo você está querendo resolver, mas você ainda não teve a oportunidade, eu estou com uma agenda aberta. Então, aqui embaixo na descrição eu vou deixar o meu site com mais informações para você saber como funciona o meu processo de terapia. Agora que os recados estão dados, bora pro vídeo? O tema desse vídeo foi sugerido por uma inscrita ou inscrito do canal, realmente não sei, chamado Dan Perros, que diz o seguinte: fui ao hipnoterapeuta e nada deu certo. Não entrei em transe e nenhuma indução funcionou. O que pode ter dado de errado? E a primeira coisa que eu quero ressaltar antes de começar a responder essa pergunta é que não tem como eu saber o que aconteceu. Porque eu não estava lá, eu não sei como esse hipnoterapeuta trabalha, enfim. Tudo que eu falar aqui vai ser apenas uma especulação para sugerir hipóteses do que realmente aconteceu. Então, em momento algum, eu estou batendo o martelo que é assim, é desse jeito, ou afirmando qualquer coisa, beleza? Então agora presta bastante atenção e acompanhe meu raciocínio, porque eu acredito que o problema está em um ruído de comunicação. Talvez esse hipnoterapeuta ele não explicou bem o que é hipnose, como se comportar com a hipnose, como a hipnose acontece, o que se esperar durante um processo de hipnose. Então esses ruídos podem ser solucionados no pre-talk ou atitude mental. Então se um dos dois não foi feito de uma forma efetiva, pode ter esses ruídos de comunicação e o cliente, a pessoa que está buscando a hipnoterapia, ela não entende muito bem o que será feito ou o que será trabalhado. Então assim, vamos esmiuçar um pouco mais esses detalhes do pre-talk e da atitude mental. Só que antes, se você gosta desse tipo de tema, deixa aí o seu like para me ajudar aqui no canal. O pre-talk seria aquela conversa prévia que o terapeuta tem com o cliente. E nessa conversa, é obrigatório praticamente, o hipnoterapeuta explicar que ninguém dorme, que quem faz a hipnose acontecer é você, que você precisa estar com a atitude mental correta e ele precisa te explicar quais são essas atitudes mentais. Ele precisa te explicar que transe é uma bobagem para terapia. E essa ideia de ter que entrar num estado alterado de consciência, para a terapia não vale de nada. Então, um bom terapeuta, ele deveria te informar tudo isso durante um pre-talk. Que você não vai perder o controle e que você precisa estar consciente do processo. Você precisa estar com a mente ativa para fazer a terapia funcionar. Muita gente acha que hipnoterapia é um processo de terapia passivo, mas não é. Você precisa estar lá, engajada com a sua imaginação, para fazer com que a terapia funcione e vocês consigam atingir o resultado que você deseja. E uma coisa importantíssima que esse hipnoterapeuta deveria ter te explicado é que transe é uma metáfora. Então, quando nós estamos falando de transe, você vai entrar em transe, isso é uma metáfora para que você entenda que é o momento de você ativar o seu foco, a sua imaginação e direcionar tudo isso para o seu mundo interior. Só isso. Então você precisa estar com a mente engajada no processo, você precisa estar com a mente consciente, bem alerta, bem ligada, focada e concentrada naquilo que o terapeuta vai te sugerir para você imaginar, para você engajar a sua imaginação, se concentrar naquilo que ele está te dizendo. Então isso é um detalhe muito importante também para ser esclarecido no pre-talk, que transe é uma metáfora para foco e imaginação apenas. Se toda essa explicação foi fornecida para você durante o pre-talk, essa conversa prévia, você entendeu que você não dorme, que você precisa usar sua consciência e tudo mais,
Talvez o problema esteja no terapeuta, que não soube guiar a sessão. Ele não soube te tirar do transe problema. Porque em transe nós estamos o tempo todo. Nós estamos no transe da raiva, no transe da ansiedade, no transe da depressão. O trabalho do terapeuta é criar um transe benéfico. É levar a gente para um transe benéfico. E pode sim ter um problema no processo de terapia, porque esse terapeuta ele não soube conduzir isso muito bem, tá? Pode ser isso também. Mas, já que a gente sabe que a consciência ela é esse fator fundamental para o sucesso da hipnoterapia, qual que é a atitude mental correta que a gente precisa ter? Muitas vezes a falha da terapia está nessa atitude mental. Porque o terapeuta, na hora do pre-talk, ele não explica para o cliente como ele deve se comportar, o que ele deve pensar, como ele deve agir. E aí o cliente, sem essas instruções prévias e já com uma expectativa errônea sobre como a hipnose acontece ou o que ela precisa sentir durante o processo, muitas vezes a pessoa entra com uma atitude mental errada. Então a pessoa pode esperar que ela precisa apagar, que a consciência dela precisa sumir, ou que ela precisa sentir um barato louco, alguma coisa diferente, ou que ela precisa acessar lembranças como se fosse algo muito vívido. Tudo isso está ligado a uma atitude mental errada, porque a hipnose não tem nada a ver com isso. Se a gente entra nesse estado o dia inteiro, como que a gente vai sentir diferença se eu estou em transe ou não? Porque a gente transita de um transe para outro o tempo todo. Então a atitude mental correta que você deve ter para a terapia eu sei que vai dar certo, eu sei que vai funcionar, porque eu vou fazer funcionar. Eu vou imaginar tudo que o terapeuta sugerir, eu vou me esforçar ao máximo para criar essas novas realidades que serão sugeridas por esse terapeuta. Então você precisa estar ativo no processo. Eu falo que o maior risco, o maior problema no processo de terapia é essa passividade. É você falar que o terapeuta vai te curar. É você falar que o terapeuta que vai resolver o seu problema. E você não se coloca de uma forma ativa durante esse processo. Por quê? Na terapia, não só com a hipnose, qualquer outra, você precisa fazer o processo acontecer. Não existe mudança passiva. Você precisa estar ativamente comprometido com o seu processo de terapia, com o seu processo de mudança. Então, essa é a atitude mental correta para a terapia, não só para a hipnose, mas para qualquer outra. Uma coisa que é importante ressaltar é que não é culpa do terapeuta se você não está seguindo as instruções. Se você não está fazendo o processo ativamente como deveria. Então não adianta nada o cara te explicar tudo isso e você ainda entrar numa posição passiva, achando que ele vai bater uma varinha de condão na sua testa e vai falar tudo mudou agora e pum, tudo aconteceu. Não, você precisa estar com a mente ativa, você precisa trabalhar suas habilidades e todo mundo pode entrar nesse transe, nessa hipnose, utilizar desse estado para mudança. Mas o primeiro passo é você entender que o seu papel consciente, o seu papel ativo, ele tem que estar no processo. E ele é o papel principal. Então é você que vai fazer a magia acontecer. O terapeuta é apenas um guia. Apenas. E tudo começa a acontecer quando a gente confia, a gente se entrega, a gente se permite e a gente busca essa mudança de forma ativa. Aí sim, o transe acontece, a hipnose acontece, qualquer coisa acontece. Mas, lembrando, tome muito cuidado com a expectativa que você tem sobre o que é esse transe. Porque se você fechou os olhos e imaginou qualquer coisa, na minha visão, tá? Eu que já tenho quase uma década de experiência com hipnose, na minha visão hoje, isso para mim é transe. Fechou os olhos? Transe, porque você está no seu mundo da imaginação e é com isso que a gente trabalha, imaginação. Porque é lá nessa mente inconsciente, com todo esse arcabouço de memórias e lembranças e fatos e pensamentos e crenças, é nisso que a gente trabalha. Então a gente usa a imaginação para trabalhar isso. E não transe. O transe é algo irrelevante. Esquece essa ideia de transe. Então confia, faz o processo acontecer, vai dar certo, confia no terapeuta, se entrega ao processo que aí sim a terapia, a mudança, ela realmente irá realizar, vai acontecer na sua vida. E toda a mudança ela vai começar a partir do momento que você confiar, você aceitar, você se entregar, você está com a mente consciente, ativa no processo, fazendo o processo acontecer.
Tudo vai mudar no momento que você se entregar ao processo. E não com a expectativa errada sobre o que é transe. Eu preciso flutuar, eu preciso imaginar um unicórnio, eu preciso ver cores, eu preciso... Não, esquece essas bobagens. Se você fechou o olho, imaginou o que você precisaria imaginar, só isso. O que a gente trabalha é essas memórias, essas crenças, essas percepções do passado, e a ferramenta que a gente usa para isso é a imaginação. Se você imagina as coisas certas, a mudança vai acontecer. Mas assim, se você seguiu tudo isso certinho, estava com a expectativa correta, a atitude mental correta, entendeu sobre tudo isso no Pre-Talk, é como eu já disse, talvez esse hipnoterapeuta não seja um bom profissional, talvez esse hipnoterapeuta ele não tenha ferramentas o suficiente para te ajudar. Então a minha dica é, busque um outro terapeuta, uma outra pessoa que você vai simpatizar mais com o trabalho dele e vai entender melhor do que ele fala, vai entender melhor a linguagem e como ele te explica sobre o processo. Porque se você não tiver essa conexão com o terapeuta, com esse vínculo, terapia nenhuma funciona. E tem uma live que eu fiz recentemente aqui no canal que eu acredito que complementa muito esse assunto, que é algo como terapeutas picaretas, alguma coisa assim. Eu vou deixar linkado aqui no card, e aí depois vocês assistem, não sei se é aqui ou aqui. Mas nessa live eu falei sobre alguns terapeutas que estão aí para enganar as pessoas mesmo, enganam as pessoas mesmo, falam coisas que não sabem do que estão falando. No dia que eu fiz essa live, eu me lembro que eu saí do consultório porque... eu saí do consultório e eu tinha atendido uma pessoa, uma mulher, que ela, assim, me contou dezenas de casos de hipnoterapeuta que ela foi e que foi, assim, um grande problema na vida dela, que só tiraram dinheiro dela, não explicaram nada pra ela. E eu acabei pegando toda essa emoção que eu tava sentindo no dia, de ter ouvido tanto esses relatos, e eu acabei gravando essa live. Então, acessa lá que eu acho que vai complementar muito tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo. E esse vídeo, ele só foi possível, ele só foi realizado com a participação de vocês. Então, um inscrito ou uma inscrita, não sei, mandou uma dúvida aqui e aí eu peguei essa dúvida e gravei um vídeo. Olha que bacana. Então, assim, manda sua dúvida aí também, sua sugestão de tema, de vídeo, deixa aqui um comentário para eu saber o que você quer ver aqui no canal, que tipo de assunto, que tipo de tema. Às vezes eu confesso que eu fico perdido, porque é tanta coisa que a gente estuda, é tanta informação, que às vezes eu fico pensando, o que será que seria interessante compartilhar? E muitas vezes eu dou uma sumida do canal, não fico por aqui, né? Desapareço por um mês, 2 meses até. Então, se vocês mandarem mais comentários, mais sugestões, me motiva mais a continuar produzindo mais vídeos para vocês. Então, deixa um comentário aí para eu saber. E continue assistindo os outros vídeos aqui no canal. E eu te vejo lá no próximo vídeo. Até mais!